Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu organizar aqui mais um pouquinho aqui o celular. Bom dia para todo mundo. Esperar vocês entrarem. O Instagram está avisando para vocês que eu estou online. Então, bom dia. Deixa eu colocar logo aqui o meu filtro. Deixa eu colocar também o comentário. Bom dia para todo mundo que vai entrar. Bom dia. Eu vou aguardar um pouco até entrar mais gente, mais alguns minutos, e aí a gente começa o nosso tema de hoje, que é... Nós estamos entrando no nosso segundo módulo do desafio, tá? E o módulo é técnicas, materiais, utensílios e embalagens. Então, eu vou falar em 3 dias algumas coisas sobre esse tema, tá bom? Deixa eu organizar aqui de novo. Bom dia, gente. Bom dia, como é que estão? Como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui, desafio, 21 dias. Vocês estão gostando do desafio? Vocês já estão participando? Na confeitaria, dia 4. Hoje é o nosso 4º dia. Já estamos no segundo módulo. Passa rápido, hein? Mas, como eu já disse, ainda dá tempo de entrar, tá? Quem não entrou ainda dá tempo, tá? Corre, entra. Opa, deixa eu desligar aqui os meus barulhos. E aí nós vamos começar, tá bem? Deixa eu ver. Vamos lá. Bom dia, Lilian. Vou esperar até 8h06, tá bom? E aí a gente começa. Enquanto isso, se alguém que tá aqui, já tá no desafio, ou tá com dúvida, ou quer entrar no desafio, manda alguma pergunta aqui, que aí eu posso já ir responder, tá? Já posso respondendo, tá bom? Pode ir perguntando agora, nesse começo, se você tá com alguma dúvida, ou se você quer perguntar alguma coisa específica ou não. Enquanto a gente espera mais 2 minutinhos, entrar mais alguém aqui. E aí a gente começa com o nosso tema de hoje, que já estamos no segundo módulo, tá? Então, assim, o que aconteceu no primeiro módulo? Para você que entrou agora, tá meio perdido, não sabe como é que funciona esse desafio, é o seguinte, ele é um desafio de 21 dias, tá? Sobre confeitaria. Então, em 21 dias nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados à confeitaria, não especificamente sobre receitas. Nós vamos ter um módulo, sim, sobre receitas, mas o desafio inteiro não é sobre receitas ou reprodução de receitas. O meu intuito com esse desafio é você que já é da área, você que quer começar, ou você que é curioso e acha que talvez possa entrar no ramo da confeitaria, mesmo que seja só para renda extra, tá? Então, o meu intuito é que você entenda o panorama mais amplo, tá? O geral, primeiro, para depois ir aprofundar em produtos e receitas. Então, aqui a gente está falando mais das partes técnicas, tá? E eu dividi esse desafio já que são 21 dias, eu dividi em 7 módulos, 3 dias cada módulo. O primeiro módulo, bom dia, Paty. O primeiro módulo foi desenvolvimento pessoal e curiosidades. Então, a gente falou no primeiro módulo sobre o poder transformador da confeitaria. Nós falamos sobre experiências que a confeitaria já nos proporcionou. Falamos sobre o que a gente pensa sobre confeitaria, quando você fala o nome confeitaria, o que vem na sua cabeça. Eu conheci mais sobre vocês. Então, vocês, ao longo das tarefas, né? Porque todo dia a gente tem uma tarefa do desafio, tá? E ao longo das tarefas eu pude conhecer um pouco melhor, estou conhecendo ainda um pouco melhor cada um que já está dentro lá do grupo do desafio. Então,
Se você ainda não está no grupo do desafio, é muito simples, tá? É muito fácil de entrar. É só você ir aqui no link da bio do meu Instagram, clicar na opção Desafio 21 Dias, que você já vai ser encaminhado diretamente lá para o grupo do desafio. O que acontece para quem entrou depois, tá? Lá tem um link com as tarefas do dia. Todas as tarefas vão ficar disponíveis nesse link, tá? As tarefas dos 21 dias vão estar lá disponíveis para você fazer, tá bom? E aí depois você manda a resposta pelo grupo ou pode me mandar no privado. Esse desafio, ele tem um prêmio final, tá? Que eu vou divulgar durante o desafio. Não vou falar agora, porque eu quero que tenha um pouco mais de suspense, né? É bom. E as pessoas que estão participando efetivamente, elas têm maior chance de ganhar o prêmio, porque isso também vai ser avaliado. Qual é a sua... Eu vou estipular um percentual de participação para você poder concorrer ao sorteio do prêmio, tá bom? Então, é bem isso. Muita gente tá com medo de participar do desafio por achar que é muito difícil, que não vai dar conta. Mas já digo logo de cara que eu não tô aqui para complicar a vida de vocês. Pelo contrário, eu tô para descomplicar, para fazer que seja uma experiência enriquecedora e que abra um pouco mais a sua mente. Mas eu não quero te forçar e nem te deixar preocupado ou desesperado, com medo do que vai acontecer, porque eu já digo logo que o meu propósito aqui é desmitificar de que confeitaria é uma coisa impossível, né? Que muita gente chega pra mim e fala, eu acho tão lindo, meu Deus, eu queria um dia conseguir fazer um bolo assim, ou um brownie assim, ou outra coisa desse tipo. E é justamente isso que eu quero falar pra vocês, que não é impossível. É possível sim. Mas, como tudo na vida, é preciso, né, persistência, é preciso estudo, tá? Que foram as coisas que eu já falei aqui nos dias anteriores, tá bom? As lives que a gente faz aqui todo dia, elas não ficam salvas aqui no Instagram. As lives ficam salvas lá no grupo do desafio. Então, a live acaba aqui, ela não fica aqui, tá? Eu coloco em outra plataforma e depois eu coloco o link da live do dia lá no grupo do desafio, tá bem? Então, é basicamente isso. E no nosso tema de hoje, né, do módulo 2, nós vamos falar sobre... Deixa eu abrir aqui meu roteiro para falar para vocês. Nosso módulo 2, técnicas, materiais, utensílios e embalagens. E aí, assim, hoje nós vamos falar sobre bolo, tá? Tem um galo aqui enlouquecido. Não sei se vocês conseguem ouvir. Aproveitando agora logo, vocês estão conseguindo me ver bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Por favor, comentem aqui ou então manda coraçãozinho aqui do lado, certo? Só precisa uma pessoa já me ajuda, só para eu ter noção. Mas eu vou continuar falando. Então, hoje nós vamos falar sobre bolo, tá? Vamos falar um pouco sobre a técnica do bolo. Então, o que acontece? Eu vou falar, pronto, obrigada, já vi os corações. Eu vou falar sobre bolo, tá? Eu sei que tem pessoas de todo o Brasil participando do desafio. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas dependendo da região do país, né? Como o nosso país é muito extenso, é muito grande, tem várias culturas dentro do nosso próprio país. Então, isso também muda de região para região, tá, gente? O tipo de bolo que os confeiteiros de cada região usam pode mudar. Então, por exemplo, se você é daqui de Fortaleza como eu, se você é do Nordeste, né, a maioria do Nordeste, tá acostumado a comer bolos de massa amanteigada, quando você for para o Sudeste, por exemplo, que tem o costume de usar nas massas de bolo o pão de ló, que é outra massa, você consegue sentir no paladar a diferença e na textura também,
tá? Então, isso é assim, que o nosso país tem diversas culturas, né? E aí hoje eu vou falar sobre técnicas, tá bom? Então, por exemplo, para fazer um bolo, olha, muito difícil, porque eu percebo em vocês, eu já até fiz aqui um vídeo falando sobre os 8 erros mais comuns que acontecem na hora de fazer um bolo, tá? Porque muita gente acha impossível, diz, meu Deus, toda vida eu erro esse bolo, toda vida o meu bolo erra. Eu fiz tudo direitinho, mas o bolo não deu certo. Acontece demais, gente. Acontece demais. No começo, sabe, como você não entende ainda o processo, é super normal de que você no começo, tentando reproduzir somente receita, a chance de não dar certo é muito maior, tá? Quando você para, analisa e entende o processo, é muito mais fácil. Porque aí você, ainda não te garante 100%, mas é mais fácil, né? O risco de errar é menor. Então, vamos começar falando sobre a técnica, né? Para você fazer um bolo, são 2 etapas, certo? Vou falar assim já do preparo. São 2 etapas, né? Você vai ter que fazer primeiro com os ingredientes líquidos, que não são todos líquidos, vou falar agora, o processo que chama de cremagem. O que é esse processo cremagem? Na confeitaria clássica, que a gente pega as referências de confeitaria clássica da confeitaria francesa, a maioria, se vocês forem estudar sobre confeitaria, a maioria das referências de confeitaria são do método francês, né? Da cultura francesa. Então, existem 2 métodos, né, base da confeitaria, que são a cremagem e a sablagem. Eu já falei também aqui nas dicas para vocês sobre isso. Então, vamos recapitular. A cremagem, que é o que a gente vai utilizar para fazer os nossos bolos, é o primeiro passo do bolo, certo? É o primeiro passo do bolo. O que acontece? A cremagem, ela vai unir 3 ingredientes principais para poder fazer o processo, que são o quê? Os ovos, açúcar e a gordura, certo? Então, por exemplo, eu vou começar a fazer o meu bolo fofo, como eu já ensinei aqui. Então, eu vou falar sobre aquela receita que eu já ensinei aqui pra vocês. E nós vamos refazer essa receita. Você vai precisar primeiro bater, para fazer a cremagem, você vai bater o açúcar e a manteiga ou margarina na batedeira em velocidade média para alta, tá? Então, você vai bater esses 2 ingredientes por um determinado tempo, até que eles comecem a querer se unir, né? O açúcar começa a tentar se dissolver e começar a mudar de cor, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto por aí muitas receitas, por exemplo, falando assim, bata até ficar num creme claro. Então, pronto. Então, quando ele começa a mudar a nuance da cor do ingrediente, aí você vem com os ovos, tá? E aí você adiciona os ovos um a um. Tem gente que gosta... Eu tô já pensando lá na frente, eu vou dar um freio. Continuando. E aí você vai bater açúcar e a gordura, manteiga ou margarina, e até mudar um pouco de cor. E você vai vir acrescentando os ovos. Coloca um ovo, tá lá batendo, né? Não precisa nem parar pra bater, só se você achar que vai fazer muita sujeira, tá? Pode fazer isso à mão? Pode fazer à mão também. Eu não tenho batedeira, eu posso fazer na mão? Lógico, né? Como é que antigamente o pessoal fazia? Na mão. Não tinha batedeira não, batedeira é privilégio nosso, né? Privilégio de poucos anos, né? Assim, né? Comparado ao tanto de tempo de confeitaria, os equipamentos que nos ajudam hoje em dia são novos. Então, eu não tenho batedeira, posso fazer na mão? Pode. Vai cansar? Vai, mas faz parte. E você vai crescendo esses ovos um a um. E depois vai obtendo outro creme. Você vai ver que ele vai começando a ganhar mais corpo, né? Por causa dos ovos também, que dão volume e estrutura, ajudando na estrutura do
do bolo, tá? Desse meu primeiro passo, que é a cremagem, certo? Então, aí você vai deixar... Quando você acrescentou os ovos, você ainda vai deixar batendo por um tempo. Não quer dizer que você terminou de acrescentar o último ovo, você já vai parar de bater, não. Aí é que você vai ter que deixar bater por mais tempo, tá? Porque muita gente fala assim, ah, eu adoro bolo, mas com um gosto de ovo muito forte e tal, porque tem receitas que vão muitos ovos. E aí fala, ah, eu gosto de bolo, mas tem bolo que eu não consigo comer por conta disso, porque, assim, apesar da nossa herança brasileira, né, ter muito dos doces portugueses, eu nem tinha fueira com colher de pau. Minha avó mesmo batiza. Exatamente, Lilian. Então é o que eu tô dizendo, né? Se você não tem batedeira, não use isso como desculpa. Tá, gente? Nós vamos acabar com as desculpas até o fim desses 21 dias de desafio. Vocês não vão ter mais nenhuma desculpa pra dizer que não consegue fazer bolo, que não consegue fazer determinado tipo de receita, tá bom? Enfim. E aí, depois que você botou os ovos, você tem que bater por mais tempo, tá? Tem que bater em torno de uns 8 minutos, 10 minutos. Deixa lá batendo para criar aquele volume, aumentar o volume e para tirar o cheiro do ovo, tá? O que ajuda a tirar o cheiro do ovo é bater bem os ovos. Aí muita gente vai lá, coloca essência de baunilha, coloca aroma de alguma coisa, coloca raspa de limão, raspa... É válido, tá? Mas o que eu quero dizer é que isso vai dar um sabor a mais no bolo, vai. Mas o que eu tô querendo falar sobre a questão do cheiro do ovo é que é simplesmente porque bateu pouco. Depois que agregou os ovos na receita, se a sua receita no final ela ainda tem gosto, aquele gosto residual do ovo, é porque você bateu pouco, tá? Então tem que deixar bater bem, muito bem nessa primeira etapa do processo, tá bom? Aí tem as pessoas que fazem bolo com a clara em neve, né? E aí como é que ela faz a cremagem dela? Ela vai pegar os ovos os ovos não, como é? A gordura e o açúcar bater, vai botar as gemas, né? Nesse caso, como eu falei agora nesse minuto. Só que ela vai colocar, em vez dos ovos inteiros, um a um, ela vai colocando as gemas. E deixa bater, 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 bater. E no final vai incorporando, né, a clara em neve. Isso também é outro método. Mas assim, eu sou bem sincera pra vocês. Pra bolo amanteigado, isso é desnecessário. É um trabalho a mais que não vale a pena. Tá bem? Não vai deixar... muitas pessoas acham que o que deixa o bolo fofinho é bater a clara em neve. Não, tá bom? Não é só isso, tá? É o processo completo, é o conjunto da obra. Então, não se prenda a isso, tá? Não se prendam a mitos, as coisas que vocês escutam. Estudem, tá? Procurem o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão buscando informação, né? Então, é desnecessário para um bolo amanteigado, tá? Então, por exemplo, a minha receita que eu passei pra vocês aqui, vou passar novamente. Ela vai o quê? Na primeira etapa, vamos fazer essa cremagem, como eu acabei de falar. E depois, na segunda etapa, que é quando você incorpora o seco, que é a farinha de trigo e o fermento, né? Peneirados. Qual a importância de peneirar? Porque muita gente fala assim, ah, não precisa peneirar, ou precisa peneirar. Meu Deus do céu. Tem gente que peneira porque acha que na farinha pode vir pedra, alguma coisa desse tipo, né? É válido também. Porém, peneirar a farinha vai deixar ela um pouco mais fina e na hora que você acrescenta lá no bolo, ela vai incorporar melhor e vai também ajudar no resultado final para o bolo ficar mais fofinho, tá? Deixar o bolo mais fofinho, mais leve, tá? Porque não tá tão unida, né? Ajudar a melhorar a estrutura lá, quando você coloca tudo, fica melhor. Então, eu sempre recomendo que para bolo, sim, a farinha é melhor que seja peneirada, tá certo? O que mais? Deixa eu olhar aqui, senão eu não perco. Ló. Não, sim, aí agora eu vou falar. Depois dessa segunda parte, vamos terminar o bolo amanteigado. Você vem acrescentar os secos alternado com o líquido, tá? O líquido que eu falo é o quê? Pode ser leite, pode ser água,
pode ser suco, tá? Pode ser, se for um bolo de chocolate, por exemplo, você pode dissolver, não quer usar leite? Você vai poder dissolver o cacau em pó numa água morna, tá? São várias opções que você consegue utilizar dentro disso daí. Mas, óbvio, lógico, agora prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Não ache que porque você pode, né, colocar líquidos ou mudar outra coisa, trocar um ingrediente, que vai dar certo. Por quê, gente? Quando você pega uma receita, você pode ter certeza que aquela receita a pessoa só divulgou se ela já testou, certo? Então, se ela já testou daquela forma, a única garantia que você tem é de que a receita funciona daquele jeito, do jeito que está escrito ali, tá? Você, quando vai querer ou quando quer tentar fazer modificações na receita, a garantia que você tinha de que a receita vai dar certo, você já perdeu, tá? Então, é importantíssimo falar isso pra vocês, porque tem muita gente que chega e fala assim, mas eu troquei eu tirei só um pouquinho de açúcar. Não, eu tirei troquei o leite, botei água, porque eu sou intolerante à lactose, só um exemplo. E pronto, mas não deu certo. Porque é o que eu acabei de falar, gente. Uma receita, ela não é feita do nada, certo? A pessoa que cria uma receita, ela estudou, ela testou, ela foi vendo as alterações que podiam ou não acontecer ali dentro. E você pode ter certeza que quando você vai ver uma receita, por exemplo, num blog ou num livro, que permite alterações, vai estar lá escrito, entendeu? Você pode, com certeza vai estar escrito lá, você pode fazer substituições em tais ingredientes, em tais quantidades, porque cada ingrediente dentro de uma receita tem uma função. Lembram? Lembram que eu falei aqui sobre açúcar, que o açúcar tem uma função dentro da receita? Isso acontece para todos os ingredientes. Então, a ordem, o jeito que tá ali, aquilo ali é que vai te garantir, né? Você pega uma receita e você olha, ali tem uma garantia de que ela pode dar certo, mas não é a garantia 100% de que você vai conseguir reproduzir. Isso é outra coisa que muita gente fica frustrado. Mas eu tô olhando para a receita, eu fiz tudo que tá escrito aqui e não deu certo. Por quê? Porque você não entende o processo ou porque você não tem ainda prática. Tá? Isso são coisas que acontecem. É super normal, tá, gente? Já aconteceu comigo de errar a receita, tá? Eu não nasci sabendo. Quando eu comecei a fazer brownie, já contei pra vocês, mas preciso falar de novo, porque vocês se cobram demais na perfeição. E eu já disse, perfeição não existe. A gente tem que fazer da melhor forma que puder. Então, assim, quando eu fiz a primeira vez que eu fiz a minha receita, que na verdade na época não era minha receita, era uma receita que eu peguei pra saber se eu conseguia fazer, né? Depois que eu comecei a estudar sobre a estrutura da receita, sobre a função dos ingredientes, sobre como que eu conseguiria fazer alterações sem modificar a estrutura final, sem modificar o resultado final. Quando eu comecei, isso foi mais especificamente quando eu entrei na faculdade de gastronomia, e aí eu pude modificar a receita, eu pude ver o que cabia na minha realidade, que não ia modificar o resultado, ou que o resultado ia ficar muito bom também, ou talvez melhor do que a receita que eu me inspirei. Então, por isso que eu falo, gente, não adianta ficar tentando pegar a receita de fulano, e ficar tentando mudar tudo, entendeu? Então, assim, o que eu sugiro pra você que quer começar a fazer bolo, doce, qualquer coisa do tipo da gastronomia, na área da gastronomia e da confeitaria, é que você não fique pegando receitas ao acaso, tentando modificar para a sua realidade. Busque logo uma receita que vai se adequar melhor na sua realidade, tá? Porque isso vai te poupar de ter que ficar quebrando muito a cabeça depois,
tá? Não quero dizer que, não, então eu vou pegar essa receita aqui que já é mais fácil pra mim e pronto, vou morrer fazendo essa receita, só reproduzindo. Não tô falando isso. Vocês têm total liberdade pra criar. Vocês precisam criar, né? Porque nós somos seres pensantes e confeiteiro, pessoa que trabalha com comida, nós somos, por natureza, criativos. A gente quer sempre evoluir, quer sempre mudar. Então, depois, com o tempo, com a prática, com o estudo, vocês vão conseguindo adaptar ou melhorar receitas. Entende? Então, eu já estou até adiantando o que eu ia falar sobre o dia das receitas. Vocês vão ouvir tudo de novo. No módulo de receitas que eu tinha que falar sobre isso, eu já estou me adiantando, porque é impossível falar sobre técnica sem falar sobre receita, tá? São coisas que estão muito conectadas, né? Porque para você saber quais as técnicas que tem, você precisa saber uma receita, você precisa ver uma receita, né? Então, por exemplo, é o que eu tô falando para vocês. Na primeira etapa, né, para fazer um bolo, tem essas duas etapas, né? A cremagem e depois você vai acrescentar os secos e o líquido alternadamente. Como é que é alternadamente? Aí agora vem outra parte importantíssima, gente, importantíssima. Deixa eu ver o que a Lívia tá dizendo aqui. Liga não, Lívia. Forno. Sim, Nicole. O forno também, eu falei até isso ontem aqui na live de ontem. O forno, o equipamento que você utiliza, ele também influencia no resultado final, entendeu? Então, assim, por exemplo, se lá na sua receita diz colocar assar o forno a 180 graus, né? Então tá ali por um motivo. Qual foi o motivo? A pessoa fez, testou e deu certo nessa temperatura. Mas, o que acontece? Eu não sei qual é o forno dela. Será que é a mesma coisa no meu forno? Só vou saber na prática. Porque às vezes o forno é antigo demais, às vezes o forno está desregulado, às vezes a temperatura que não tem 180, ou tem mais, ou tem menos. E isso tudo é estudo. Isso tudo você tem que ir estudando, você tem que ir testando, tá? Então, assim, você percebeu que, por exemplo, no seu forno, o bolo deu certo, ficou melhor quando você fez a 200 graus. Pronto, isso é uma coisa que acontece também, né? Então, sim, o equipamento da sua casa faz diferença. O meu forno, já falei até, acho que foi ontem, o forno da casa da minha mãe não tinha nada a ver com o forno da minha casa. Então, muitas vezes as coisas ficavam melhor no meu forno, porque era mais novo, estava mais preciso, do que no forno da casa dela, que tinha 10 anos. Então, tudo influi, tá, gente? A Lilian falou, eu não gosto de pegar receitas por xícaras, pois não consigo fazer. Excelente ponto que você colocou aqui agora, né? Sempre alteração de peso dos ingredientes, quando pego receitas, por exemplo, geralmente eu acerto a receita. Exatamente. O que acontece quando a gente... Olha, gente, confeitaria... É por isso que confeitaria é o terror de muitos cozinheiros. Porque confeitaria é precisão, tá? Hoje em dia, eu sempre falo para os meus alunos, não dá para fazer receitas, para trabalhar com confeitaria sem ter uma balança digital, né? Digital, sem ter uma balança, pronto. Eu falo a digital porque ela é melhor, é mais precisa, mas não dá. Porque é justamente, exatamente o que ela acabou de falar aqui, a Lilian. A sua xícara pode não ser igual à minha xícara. A xícara de quem fez a receita, ela pode ter usado uma xícara padrão, americana, ou não. Ou ela pode ter pego a caneca da casa dela e achar que isso aqui é uma xícara e fez lá o bolo atrás. Ó, ele vai estar aqui no café. Então, isso também influi diretamente no resultado final, tá? Então, o que é que você tem que fazer para dar certo? Você tem que pesar. Ou então, procurar receitas que já estão em peso, em grama, né? Grama, quilo, que já estão pesadas. Porque isso vai te dar uma segurança maior, tá? Qual a diferença entre colocar água ou leite na receita? Primeiro você vai parar para pensar qual a diferença entre água e leite, tá?
Eu vou falar isso mais pra frente, quando for no módulo das receitas, tá? Mas assim, primeiro para pensar qual é a diferença que um tem e que o outro não tem, já que são coisas distintas, tá? Então, por exemplo, o leite, ele tem mais gordura. E a gordura, eu não posso ficar falando muito, porque senão a gente fica sem assunto no outro modo, tá? Mas a gordura, ela amacia mais ainda a massa. Então, ela tem um propósito, né? A gordura do leite tem um propósito, os ovos têm um propósito, o açúcar tem um propósito. A função do açúcar vocês já sabem, porque eu já falei aqui, tá? Então, isso tudo eu vou também falar lá no módulo das receitas, tá bom? Então, não vou entrar muito aqui. Então, vocês me deixam sem assunto, quer falar tudo num dia só, não é assim, tá? Então, pronto. Então, assim, ó, esse processo, o primeiro passo, então, assim, ó, terminou o bolo, né? Você vai ter... volta, senão me perco. Volta aqui, volta pra segunda etapa, porque você já tá acrescentando os secos, tá certo? Aí você tá acrescentando a farinha e o líquido alternadamente. Por exemplo, na minha receita que eu já passei pra vocês, você vai ter que acrescentar farinha e leite alternadamente. Aí tem aluno que fala assim, eu acrescentei alternadamente, mas não deu certo. Aí eu disse, tá bom, calma. E essa segunda parte é tão importante quanto, né, a primeira. Como foi que qual foi o alternadamente seu? Porque tem gente que faz assim, ó. Vamos supor que a receita tem a minha receita ela tem meio quilo de farinha de trigo para 250 ml 250 gramas de leite. Aí teve gente que fez assim, pegou e foi botando, vamos supor, 4 colheres de sopa de farinha pra um pinguinho assim de leite, aí bateu, aí foi, tá. Vamos supor que no final das contas, até a massa tá pronta, ela bateu por mais uns, sei lá, 15 minutos. Aí você bota a mão na cabeça, né? Porque ela não escutou o que você falou. Porque o que é que eu falei já aqui demais, e vou falar de novo. Por que dá errado o bolo? Por que o bolo fica pesado, fica batumado, fica solado? Porque você bateu demais a farinha de trigo e ela desenvolveu glúten. Não pode acontecer isso. Eu bato muito aqui nessa tecla, porque isso faz a diferença, tá? Isso faz a diferença. Então, alternadamente, quando fala na receita, não é pra você colocar de colher em colher e de pingo em pingo, não. É pra você tentar dividir no máximo em 2 partes, tá? Então, assim, se tem 500 gramas de farinha, não precisa você repesar tudo de novo, não. Vem no olho ali, eu vou colocar metade, boto aqui metade do leite, eu vou colocar outra metade de farinha, outra metade do leite, acabou, bateu até misturar, só. Não é para bater demais. Depois que você vai para a segunda etapa, você só vai bater o suficiente para misturar, para que tudo se incorpore e pronto. Morreu, tá? Porque aí o pessoal fala assim, eu vou botar fermento por último. Também não precisa, você já pode peneirar farinha e fermento juntos, tá? Justamente porque você não vai bater farinha muito tempo. Então, pra que também essa besteira de depois acrescentar o fermento, não sei o que, bater mais? Vai bater mais, não quer, a gente não quer que bata mais. Tá bom? Pode peneirar farinha e fermento juntos, tá bom? Não se preocupe, vai dar certo. A gente não quer bater muito, tá? Bota isso na cabeça. Se eu bater demais, depois que eu acrescentar a minha farinha de trigo, ela vai desenvolver essa proteína chamada glúten que tem dentro dela, que deixa a massa pesada, por isso que depois ela não dá certo, tá? Então, quando você coloca os secos, é só o suficiente para incorporar tudo ali na sua cremagem. Incorporou tudo, parou de bater, já vai colocar na forma, já vai levar para assar. Outra coisa importantíssima para o seu bolo dar certo. Você começou, tá fazendo seu mise en place. O que é o mise en place? É você separar todos os ingredientes da sua receita, deixar à sua disposição para trabalhar. Por que isso é tão importante? O mise en place é fundamental para você o quê? Não esquecer nenhum ingrediente. Para você ter certeza de que tudo que tá ali na receita tá aqui à sua disposição e você não vai errar, tá? Que isso acontece, gente, é normal. Quantas e quantas vezes que você, ou que eu já no começo, fazia tudo, bota o bolo no forno, esqueci o fermento.
Meu Deus, dá vontade de sentar e chorar assim, né? Senta e chora, porque não tem mais o que fazer. Aí fica, poxa vida, perdi minha massa. Aí você perdeu sua massa, não. Você perdeu a massa, você se frustrou, você perdeu o ingrediente, você perdeu tempo. Tá? Vale a pena perder tudo isso com preguiça de fazer mise en place antes? Não vale, né? Nem que você não separe, pese já tudo, deixe nos potinhos. Nem que você não faça isso, não precisa. Você pode, mas pelo menos deixar os ingredientes ali na sua frente, todos eles, já vai te ajudar. Estamos aqui para ajudar, né, gente? Então, anota aí no teu caderninho, se você tá anotando tudo que eu tô falando. Mise en place. É um termo em francês. Mas aí vamos colocar para português, assim, vamos inventar aqui. Agora, uma sugestão aqui de nome para mim, vocês. Aí, pra gente traduzir o mise en place pro nosso Brasil. Mas é isso, gente, é deixar os ingredientes ali à disposição para não esquecer, tá? Por exemplo, eu vou falar uma coisa pessoal que eu gosto. Quando eu vou fazer a minha receita de brownie, eu sempre pego todos os ingredientes para fazer o mise en place, mas nem sempre eu fico separando cada coisa em um potinho. Por quê? Porque isso demora mais, mas eu faço isso porque eu já tenho prática, certo? Então, se você não se sente seguro, não faça como eu faço. Se você não se sente seguro, você acha que é melhor pesar de um por um, colocar em cada um em potinho, faça do jeito que você se sente mais confortável, que você acha que vai dar certo. Sempre siga por essa linha, tá? De fazer o que você acha que vai dar certo pra você, tá? Não precisa imitar ninguém. Você tem a sua personalidade, você tem o seu jeito de fazer as coisas. É por isso que cada pessoa que pega a mesma receita consegue fazer de jeitos diferentes. Cada pessoa é diferente, então cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas. Então, assim, o que eu faço? Eu já, por exemplo, se eu vou usar a batedeira, eu já peso o que pode ir no primeiro processo. Se no primeiro processo da cremagem do bolo vai açúcar e vai a manteiga ou margarina, então eu vou pegar o bolo da batedeira. Ó, isso aqui é dica, viu? Presta atenção, vai mais rápido. Eu vou pegar o bolo da batedeira, vou colocar em cima da minha balança e já vou pesar, né? O meu açúcar e a minha manteiga. Peso o açúcar, tara, depois vem com a manteiga. Pronto, aí já você vai ter os dois ingredientes pesados no mesmo recipiente, certo? Aí já te economizou um pote sujo, né? Aí. Dicas para não acumular louça também, vou fazer outro módulo. Tô brincando, mas é importante, né, também. E aí você vai pegar os secos, né? Então vai farinha, vai fermento, então eu já posso pesar fazendo isso, né? Pega um recipiente maior, coloca a farinha, taro, coloca o fermento, taro, coloca o cacau se tiver, sabe? Então você pode também otimizar espaço, otimiza tempo, otimiza acúmulo de louça. Então isso também é legal, né? Mas, como eu tô dizendo, só se você já sentir segurança. Senão, faça tudo direitinho, como tem que ser, como modo figurinha. Tá bom? Lilian, pra quem tá começando, deixa eu ver. Para não bater demais, bate com o fouet, que aí só mistura e pronto. Isso. Só mistura e pronto. Aí tem gente que fala assim, mas eu misturei e ficou uns pedaços de farinha desse tamanho, porque você não peneirou. Sabe? Lembra que eu falei que era pra peneirar? Pois é. Porque às vezes não vem dizendo isso na receita. Na maioria das receitas de bolo, não vem falando assim, peneire a farinha. Não, é dificílimo. É dificílimo. Certo? Que venha lá no modo de preparo, dizer pra você peneirar. Pode reparar. Pode prestar atenção, né? Que é assim. Então, é importante. E aí, vou falar agora, sabe do que? Do pão de ló, tá? Qual a diferença do pão de ló pra nossa massa amanteigada? Porque no pão de ló só vai esses ingredientes que eu vou falar aqui pra vocês agora. Ovos, açúcar e farinha, tá? É possível fazer um bolo, né, que é o pão de ló, sem utilizar gorduras extras, tá? Sem utilizar líquido também,
É possível sim. E aí o que que acontece? Os ovos eles vão ter que ser batidos muito bem e muita gente também separa a clara da gema e bate a clara em neve. Bate a clara em neve, aí depois vem com açúcar e gema, bate, incorpora a farinha e depois a clara em neve. Mas de antemão já digo que nem precisa. Se você trabalha com pão de ló, eu não sei sua receita, mas geralmente eu já vi, gente, variações demais de pão de ló. Já vi pão de ló com líquido também, com água, tá? Já vi pão de ló que era só ovo, água, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha, já era com 4 ingredientes. Pão de ló que, assim, o tradicional mesmo, o original, que é o que eu vejo mais, é ovos, açúcar e farinha, tá? Nem incorpora líquido. E aí você se pergunta assim, vixe, então ela é uma massa seca, porque não tem gordura, ela é um pouco mais seca do que uma massa amanteigada, óbvio. Mas também tem gordura na gema de ovo, lembra? A gema de ovo também possui gordura própria. Então, isso vai deixar que a massa não fique tão seca. Isso vai influenciar. O açúcar também ajuda a amaciar, né? A massa, lembra que a gente falou no dia do açúcar, que a função do açúcar é captar a água, o líquido, né? Para não deixar que a farinha absorva todo o líquido e o bolo sólido fique batumado, entendeu? Então, é isso. Mas pão de ló é basicamente você bater todos os ovos, bater os ovos muito bem mesmo, pra ficar bem fofo, bem aerado mesmo, porque isso é super importante, gente. Por isso que na primeira parte da cremagem, você também bate bem, que é pra ficar bem aerado. E esse ar que vai incorporar vai ajudar a deixar o bolo mais fofinho. Então, no pão de ló é da mesma forma, vai ter que bater os ovos muito bem pra ficar bem aerado. E aí você vem com o açúcar, bate, né, até ajudar a dissolver, e depois a farinha, tá? Se tiver um expert em pão de ló, porque o pão de ló eu só fiz no começo mesmo assim, do que eu tava quando eu comecei a fazer bolo, mas eu não gostei, porque eu acho que a gente, na nossa cultura aqui do Nordeste, a gente não tem costume de comer pão de ló. Então é muito melhor você também pensar nisso daí, o que meu cliente vai preferir comer, se eu sou dessa região, se eu sou aqui dessa cidade. Então eu prefiro vender o que, não só o que eu gosto de comer, né? Porque a gente trabalha, quando a gente trabalha com confeitaria, a gente está pensando mais no cliente, né? Em agradar o cliente do que a si mesmo. Óbvio, porque senão nem abre o negócio, né? Eu trabalhei num restaurante que os donos queriam que o restaurante, o meu pão de ló vai óleo e qualquer tipo de líquido. Então, a tua receita de pão de ló já é mais moderna, porque já vai óleo, já vai líquido também, entendeu? Não é tão tradicional, né, do tradicional do começo, que era só ovo, açúcar e farinha. Então, eu já trabalhei em restaurante que os donos queriam que a gente fizesse os gostos dos donos, deles mesmos. Tipo assim, o cliente ficava em segundo plano. Se ficasse legal, se ficasse bom pra eles e, por consequência, ficasse bom pro cliente, era tipo assim, como se o cliente tivesse ganhado na loteria. O cliente tirou a sorte grande, tá? E isso não deve acontecer, tá? A gente, quando começa a trabalhar, a gente tem que pensar no cliente primeiro. Mas, vou abrir aqui um parênteses. Isso não quer dizer que, porque eu vou pensar no cliente, que eu vou fazer todas as vontades do cliente. Não, tá? Então, o cliente chega pra ti e fala assim, o teu bolo é muito caro. Isso é a sua percepção. Mas só quem sabe de fato o valor, não tô falando só de dinheiro, tô falando o valor do seu trabalho, né? O valor do seu produto é que vai conseguir determinar, que no caso é você, que vai conseguir determinar o preço. Não é ninguém que pode ficar colocando preço no seu trabalho, no seu produto. Percam o medo de dizer não para o cliente. Tipo assim, o cliente pediu um bolo, sei lá, de 3 andares, com não sei quantos quilos de pasta americana, com decoração de rosas, com não sei o que, com renda de açúcar, e ele quer pagar, sei lá, R$200. Não existe, gente, tá? Não existe isso, né?
Isso aí também a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Quando a gente for começar a falar de ficha técnica e precificação, a gente vai falar muito sobre isso daí também. Mas já de antemão, o valor, quem sabe, é você, tá bom? Se o cliente diz assim, tá muito caro pra ele, cliente, neste momento, não pode pagar por um produto desse tipo, por esse preço. Pronto. Pode ter certeza que ele vai seguir em frente. E pode ter certeza que se você souber falar com ele, ele não vai deixar de ser seu cliente também, tá? Tem que saber falar. A gente tem que, somos seres humanos, civilizados, a gente tem que saber conversar e explicar, né? Eu tenho certeza que a pessoa consegue ser compreensiva na maioria das vezes, né? Porque a gente também se depara com pessoas muito grosseiras que gostam de desvalorizar o nosso trabalho e falar assim, mas fulano faz mais barato, mas é só ovo, açúcar, farinha e leite, mas é só... Olha, gente, sempre vai ter essas pessoas que vão ficar falando assim e vão ficar tentando desvalorizar o seu trabalho, sempre. E aí o que você faz? Você deixa entrar por aqui e sai por aqui, tá? Você respira, coloca todo o zen, né? A aura zen, respira fundo, né? E aí você fala assim, olha, cliente, fulano, é o seguinte, eu trabalho assim, os meus insumos são de qualidade, né? Eu tenho tantos anos de experiência, eu estudei em tais cantos, eu fiz tais cursos. Então, assim, infelizmente, no momento, eu não posso fazer este valor para você. Acabou. Tá, gente? Se imponham, tá? Diana, a pessoa não dá nem bom dia, só pergunta quanto é. Também, né? Também, né? É porque, assim, eu acho que as pessoas, a maioria delas, elas têm um conceito sobre prestação de serviço, que é o nosso caso, que a gente presta um serviço, de que, porque elas estão pagando, elas têm o direito de falar como bem entende ou agir como bem entendem. Concorda comigo? Né? E não é bem assim, né? Nós também temos sentimentos, nós somos pessoas assim cheias de amor para poder fazer bolo, tá? Para poder fazer bolo, brownie, doce, a gente consegue transformar o açúcar, os ingredientes em coisas tão incríveis, né? Não dizem um obrigado, né? Muitas vezes também não dizem um obrigado. Muitas vezes não dão feedback, né? Porque assim, gente, não importa se é seu primeiro ou seu milésimo cliente, mas o feedback é sempre bom, né? O feedback é sempre importante para você saber se você continuou no caminho certo, se você evoluiu ou se você está fazendo alguma coisa errada. E não quer dizer que se o feedback é negativo, que você fez alguma coisa errada. Porque muitas vezes as pessoas colocam expectativas acima, né? Achando que, por exemplo, ela viu uma foto na internet e aí ela disse assim, olha, eu quero meu bolo assim. Mas você faz de uma forma, né? Você tem que falar sempre assim pra ele, olha, eu vou fazer de acordo com o tema que você escolheu, porém, eu nunca vou poder te dar a garantia de que eu vou fazer igual a foto, porque eu não sou uma máquina de xerox, né? Não vai falar assim não, pelo amor de Deus, é só eu que tô falando. Mas eu vou falar assim, olha, não, eu vou fazer de acordo com o tema que você me pediu, porém, você vai perceber que vão ter algumas coisas diferentes, porque o meu estilo de trabalhar é um pouco diferente. Pronto, fala assim, tá? Porque eu vou na máquina de xerox, fica na minha cabeça. E é isso, gente, nós estamos já com 50 minutos, eu vou ter que encerrar, então, por isso agora nesse tempinho que falta, mandem perguntas aqui, ou então façam algumas considerações pra gente conseguir ir discutindo aqui melhor, tá? Porque lá no grupo, lembra que a interação, ela tem um horário, um tempo reduzido. Então, assim, e pra você que tá entrando agora, que tá aqui assistindo a live, que ainda não está participando do desafio, quer participar? Vai lá no link da bio, clica e entra no grupo do desafio. Lá você vai ter as tarefas todos os dias, né? Tem um link lá com as tarefas dos dias, todo dia tem tarefa. E você consegue acessar a live que a gente está fazendo aqui agora, ela vai lá pro grupo, ela não fica salva aqui no Instagram. Então ela vai lá eu coloco ali outra plataforma e ela vai lá pro grupo, tá bom? Lilian, eu falo que não fica igual, nem decoração e nem o top. Pois é, a gente tem que falar, olha,
esse trabalho que você está me mostrando não fui eu que fiz, né? A foto. Então eu entendi o tema, eu entendi o conceito, eu sei o que você quer. Eu vou fazer da melhor forma possível, mas do meu jeito. Vou tentar reproduzir, né? Do meu jeito, mas vou fazer da melhor forma possível. Às vezes a gente supera as expectativas, né? Na maioria das vezes, a gente já trabalha bem, já trabalha há muito tempo, já tem muita técnica, já tem muita agilidade, já tem, por exemplo, tem pessoas que têm muita, assim, é um dom mesmo que eu acho, de conseguir modelar, de fazer aquelas bonequinhas, aquelas coisas lindas. Eu tenho uma admiração imensa por uma amiga minha que também fez UFC, que é a Vanessa, que faz bolos assim que você fica assim, meu Deus, eu não quero partir esse bolo, entendeu? E assim, é incrível, né? Às vezes ela já a maioria das vezes, eu tenho certeza que ela supera a expectativa dos clientes dela. Então é importante sim você falar, né? Que não vai ficar 100% igual, nunca vai, gente. Nunca vai ficar, às vezes vai ficar melhor, às vezes não vai ficar, ou vai ficar parecido, mas nunca vai ficar igual, né? As pessoas, na maioria, são mal educadas e não dão feedback. Isso é uma pena, isso é uma realidade. Mas sabe quem consegue moldar o cliente? Você, tá? Você consegue moldar o seu cliente, por incrível que pareça. Porque a sua gentileza, isso é pra vida, gente, mas também para os seus clientes. A sua gentileza, o seu modo, a sua atenção, vai fazer com que a pessoa se sinta... Não tô falando todas, porque tem gente realmente que parece que vive de mau humor. Mas você tratando bem a pessoa, às vezes ela se desmonta. Quando ela vem com 10 pedras na mão, aí você trata ela bem, aí ela joga as pedras assim, esconde, e aí desmonta e fica educado. Acontece, né? Já vi demais. Então, assim, se você valoriza o seu próprio trabalho, é o primeiro passo, tá bom? Deixa eu ver a Vanessa. A Vanessa é incrível, tá? Porque acho que a Vanessa, eu não lembro agora de cabeça o Instagram dela, mas eu sou, assim, super fã dela. Vou até mandar essa live pra ela. Enfim, ela é maravilhosa. O que mais? Que mais que vocês têm de perguntas? Agora, porque já tá encerrando aqui. O Instagram vai me expulsar novamente. Porque ontem eu tava tão empolgada, vocês estavam tão num clima aqui tão maravilhoso, que eu esqueci que era só 1 hora que pode ir de live. Nós já estamos com 54 minutos. Eu esqueci, aí eu tava assim no auge, vocês viram, né? Eu tava no auge falando, tal, dos módulos, aí o Instagram, 30 segundos. Aí eu falei, meu Deus, corre! Mas lá no grupo tem tudo, né? Vocês sabem que lá no grupo eu compartilho tudo, então não ficou faltando pra vocês a informação. Tá bom? Então, se vocês não têm mais perguntas, nem mais considerações... Pois é, Lívia, eu fiquei indignada depois das histórias. O Instagram me expulsou da minha própria live. Como é que pode isso? Mas pode, né? Tem regra aqui também. Tem regra pra tudo na vida, né? Nem sempre as regras são boas, mas a gente vai, né, caminhando. É bom que ficou coisa pra falar hoje, né? No outro módulo. E aí eu já entrei até em algumas coisas do módulo das receitas do próximo módulo, mas tudo se complementa, né? É inevitável que eu continue falando coisas aqui que vocês já tenham escutado, é inevitável, porque são coisas que estão muito conectadas, estão muito interligadas. Olha, vocês estão arrasando nos coraçãozinhos, bota muito coraçãozinho porque o Instagram gosta, viu? O Instagram pega e manda pra mais gente assistir. E aí eu queria pedir pra vocês só uma coisa hoje. Eu vou fazer aqui uma pose, tá? Que é pra vocês não tirarem print feia. Tira print aqui dessa live. Pode ir tirando, não vou fazer pose não, eu tô brincando. Tira print dessa live que vocês estão assistindo aqui. Compartilha no story de vocês, por favor, pra eu conseguir repostar. E você coloca a hashtag desafio 21 dias de confeitaria. E a hashtag chefe Elba Cunha. E aí eu vou repostar que vocês estão, ó, alunos aplicados aqui neste desafio, comprometidos. Estou muito feliz de ver as respostas de vocês, tá? Muito bom, tá? E também feliz porque eu consegui perceber que vocês conseguiram parar um pouco da loucura, né? Da correria do dia a dia e olhar um pouco mais pra dentro, né? Por que você tá nessa área? Por que você escolheu essa profissão? Por que você tá fazendo bolo e doce? Por que você acredita no poder? Se você acredita e por que você acredita no poder transformador da confeitaria, tá? Fala novamente as hashtags. Hashtag desafio 21 dias de confeitaria
e a hashtag chefe Elba Cunha. Aí me marca o meu arroba é Elba Cunha chefe, porque se você não marcar o meu arroba, eu não consigo compartilhar. Tá? Porque, gente, quando vocês fazem isso, às vezes pode parecer nada, mas pra mim é muito. Por quê? Porque outras pessoas vão ver que tem esse desafio e elas vão entrar aqui com a gente, tá? E isso me ajuda muito, porque a gente consegue aumentar o alcance e ajudar mais pessoas. A gente não quer se ajudar? Então vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Tá bom? Então, ó, beijo grande pra vocês, um bom dia iluminado, que Deus abençoe, que hoje no trabalho de vocês dê tudo certo, que vocês consigam executar tudo o que vocês querem, que vocês planejaram e que aconteçam surpresas boas, tá? Beijo e até amanhã às 8 horas, tá? Não esquece. Tchau!